Hoje eu estou passando por aqui para falar sobre um tema muito relevante nos nossos dias, que é o tema do luto. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 em diante, a Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, de gastar, tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão está dizendo que na vida há momentos alegres e tristes. Quantas pessoas simples, quantos pais, quantas mães, quantas esposas, quantos maridos, quantos filhos se foram. E eu fiquei pensando neste luto e nesta dor das pessoas que amam, né? Porque a dor está na medida do amor. Quanto mais amamos alguém, mais sentimos a dor quando esta pessoa se vai. E eu fiquei pensando como, num tempo de dor, único bálsamo, única cura, único lenitivo, né, para a dor e para a ferida, é o amor, é a solidariedade. E, sobretudo, é a fé. Eu me lembro, certa vez, Jesus estava caminhando e as pessoas que estavam com ele certamente estavam felizes, mas vinha uma outra multidão do outro lado, na direção oposta, encontrando-se com ele, uma multidão que chorava, que estava em luto, por causa de uma viúva que tinha um único filho, lá da cidade de Naim. E Jesus se encontra com eles e o luto é transformado em alegria. Então eu entendo que num momento de luto como esse, né, todo mundo fica triste, a tristeza da morte é a consciência que nós temos como a vida efêmera. Você pode estar no auge da sua vida e de repente morrer, não é? Por mais poderoso que alguém seja, por mais dinheiro que alguém seja, por mais amado que alguém seja, todos nós, diante da morte, somos fragilizados. Então, o que é que pode nos dar o alento, né, o lenitivo e o consolo? Em primeiro lugar, o amor das pessoas. Mas eu quero dizer que além do amor, é a solidariedade, as orações. E eu queria dizer então para você, meu querido, que neste tempo que o Brasil está vivendo, de tanta dor e de tanto luto, nós precisamos ser, não o problema, mas a solução. Ninguém pode arrancar a dor de alguém que perdeu alguém que tanto ama, né? E eu estou falando de todos os anônimos também, de todos os pequenos e os grandes que perderam pessoas muito importantes. Nós não podemos arrancar a dor, mas nós podemos aliviar a dor. Nós podemos dividir a carga, nós podemos ser solidários, nós podemos amá-los verdadeiramente, podemos interceder por esses, sem julgamentos, sem nos alegrarmos, ainda que a pessoa que tenha morrido seja de um partido político diferente. Nós temos que nos solidarizar, né, com a fragilidade humana e com a dor de alguém que perdeu alguém muito querido. Então eu queria dizer para vocês que Jesus, sobretudo Jesus, é a cura para esta dor.
Jesus, quando encontrou Marta e Maria, que haviam perdido o seu irmão Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o que podemos fazer por estas pessoas que sentem dor? Primeiro, falar que a morte não é o fim de tudo. A morte é o começo de uma vida eterna. E compartilhar a respeito do amor de Cristo, o Salvador do mundo, através de quem todo aquele que crer passará a vida eterna a seu lado, não importa quem seja. Jesus deu esta esperança para todos os que nele creram. Todos, sem exceção. Zaqueu, que era odiado por ser um cobrador de impostos, não é? A mulher pega em adultério, que todos queriam condená-la, Jesus não a condenou, mas disse: vai, não peques mais. E todos os demais que chegaram a Jesus, né? Maria Madalena, de quem ele expulsou muitos demônios, todos nós, por mais que sejamos bem-sucedidos nessa vida, nós, quando tomamos consciência da morte e da efemeridade da vida, todos nós nos desesperamos, a menos que tenhamos uma convicção: a morte não é o fim. E a morte não é o fim, meus queridos, para aqueles que conhecem a fonte da vida, aquele que disse de si mesmo, Jesus Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Mas ainda assim, mesmo para nós que temos fé na vida eterna, mesmo para nós, é muito difícil perder alguém que queremos, que amamos, que queremos bem. O que pode nos dar o consolo é a fé em Jesus. Por isso que eu quero dizer para você, meu querido, para você que é de Jesus, para você que ama Jesus, este é um tempo de luto. O mundo está enlutado. Então, este é o tempo de você deixar de lado as suas armas ideológicas, filosóficas, religiosas, deixarmos de lado as nossas diferenças e amarmos aqueles que estão em luto. Amarmos como Jesus amou. Jesus chorou quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro. Não porque ele achasse que Lázaro ia ficar para sempre longe dele. Ele já sabia que ele ia ressuscitar a Lázaro. Ele atrasou aquela chegada porque ele queria fazer aquele milagre da ressurreição. Ele chorou por sentir a dor humana, a miséria humana e, sobretudo, a fraqueza, a inabilidade, né? A fragilidade do homem em relação à morte. Mas ele estava ali para ensinar uma lição. Ainda que para o mundo a morte seja o fim, para quem crê nele, a morte não é o fim, mas é o começo. Por isso que ele disse para as irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E eu quero dizer para todos vocês, queridos, que quem crê em Jesus, ainda que a morte pareça o fim, não é o fim, mas é o começo de uma vida eterna. Então a minha palavra aqui é de amor, é de consolo e é um pedido para que a Igreja de Cristo, nesse tempo que nós estamos vivendo, seja mais amorosa, seja mais cordata, seja mais compreensiva e deixe de lado um pouco aquilo que nos divide, aquilo que nos separa e levante a bandeira do amor, porque o amor ajunta, o amor cura, o amor restaura, o amor aponta a direção e a direção é Jesus. Que Deus abençoe vocês. E eu quero dizer que a morte ela vem para todos, vem para os bons e para os maus. Muitos pastores, muitos cantores, pessoas que amavam a Deus e que viveram para Deus, também morreram com este vírus. Isto só nos mostra que esta vida é efêmera. Então vamos pensar na vida eterna, mas enquanto estivermos aqui, vamos amar como Jesus amou. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.